Existe um som muito específico, o som de um ego se partindo ao meio. E foi isso que eu ouvi quando ele me viu com o melhor amigo dele. Mas antes de chegarmos a esse momento de pura glória, você precisa entender o cheiro de baunilha e decepção que impregnava minha cozinha naquela terça-feira de manhã. Era o aniversário dele, e quando você está com alguém há 1 ano, dormindo na mesma cama, compartilhando segredos, escovas de dente e planos de viagem, você assume certas coisas. Eu assumi que éramos um casal. Eu assumi que o amor que eu sentia, aquele calor que subia pelo peito quando ele me mandava mensagem, era recíproco. Eu estava errada. E o erro começou com um prato de panquecas. Eu acordei às 5 da manhã. Queria que tudo fosse perfeito. A massa estava leve, o xarope aquecido, as frutas cortadas milimetricamente. Ele ainda dormia, aquele sono pesado e confiante de quem sabe que é amado. Eu olhei para ele, para os cílios descansando sobre o rosto e senti aquela pontada de felicidade idiota. Esse é o meu homem, pensei. Preparei a bandeja e levei até a cama. O quarto estava na penumbra. Apenas a luz suave da manhã entrando pela fresta da cortina. Ele acordou com o cheiro. Sorriu. Aquele sorriso torto que me fez cair na lábia dele 1 ano atrás. Nossa, você tá me mimando demais. Ele brincou, a voz rouca de sono, pegando o garfo. Eu sorri de volta, sentada na beirada da cama, acariciando o pé dele sob o lençol. Eu gosto de mimar o meu homem. Respondi com toda a doçura que eu tinha guardada. O tempo parou. Não foi uma pausa dramática de filme, foi um congelamento real. O garfo parou no meio do caminho. O sorriso dele não desapareceu, mas mudou. Ficou condescendente, vazio. Eu não sou seu mono. O tom era leve, casual. Como se estivesse comentando sobre a previsão do tempo ou corrigindo um erro gramatical. Eu pisquei, o cérebro tentando processar. Minha primeira reação foi rir, uma risada nervosa que morreu na garganta. Sim, eu sei, modo de falar. Tentei consertar, mas o ar no quarto tinha ficado pesado, sufocante. Ele largou o garfo, olhou para mim com uma seriedade que eu nunca tinha visto antes. Não havia culpa nos olhos dele. Não havia desconforto. Havia apenas uma calma arrogante. Não, sério, eu não sou seu namorado. Nesse momento, eu senti o meu estômago despencar. É difícil explicar a sensação física da rejeição quando ela vem de alguém que você ama. É como se o chão se abrisse e ao mesmo tempo alguém despejasse cimento nos seus pulmões. O sangue drenou do meu rosto. Minhas mãos começaram a tremer e eu as escondi entre os joelhos. Tentei manter a voz estável, mas ela saiu como um sussurro quebrado. Então, o que nós somos? Ele deu ombros, pegando um pedaço de panqueca e levando à boca, mastigando enquanto destruía meu coração. Não sei, excelentes amigos com benefícios. A gente se diverte, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele continuou comendo. Ele estava comendo as panquecas que eu fiz na minha cama depois de dormir comigo enquanto me rebaixava uma amiga com benefícios. Eu não conseguia respirar. A humilhação queimava minha pele como ácido. Eu me senti suja, usada. 1 ano. 1 ano inteiro de bom dia, de fins de semana, de intimidade, tudo reduzido a uma conveniência. O que vamos fazer hoje? Ele perguntou depois de limpar o prato como se nada tivesse acontecido. Levantei mecanicamente. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Eu tenho que limpar a casa. Tenho papelada para fazer. Ah, beleza. Ele se levantou, vestiu a pauta, deu um beijo na minha testa, um beijo seco, paternal, insultante, e foi embora. A porta bateu, e foi só quando o trinco estalou que eu desmoronei. Corri para o banheiro. O enjoo foi violento. Vomitei tudo que tinha no estômago, e depois continuei ali, abraçada à porcelana fria, chorando até não ter mais lágrimas, só soluços secos que doíam nas costelas. Eu me sentia a pessoa mais estúpida do mundo. Como eu não vi? Como eu deixei ele me usar assim?
Aquele dia passou num borrão cinza. Eu não comi, não bebi água. Fiquei deitada no tapete da sala olhando para o teto, repassando cada momento do último ano, procurando sinais que eu ignorei. E eles estavam lá. Às vezes que ele não me apresentou como namorada, às vezes que ele priorizou os amigos, às vezes que ele disse, vamos com calma. Eu pintei bandeiras vermelhas de verde porque queria ser amada. À noite, meu celular vibrou. Era ele. Obrigado pelo café na cama, você é incrível. Eu olhei para a tela iluminada no escuro do meu quarto. A audácia! Ele achava que um elogio barato consertaria o fato de ter dito que eu não significava nada. Ele esperava que eu respondesse com um elogio de coração, que eu continuasse disponível, a excelente amiga com benefícios que faz panquecas e abre as pernas sem exigir compromisso? Não respondi. Ele ligou. 1, 2, 3 vezes. O telefone tocando parecia um alarme de incêndio na minha cabeça. A cada toque, a ansiedade aumentava, mas uma nova sensação começava a surgir no meio da dor. A raiva. Uma raiva fria, sólida. Às 22 horas, a campainha tocou. Meu coração disparou contra as costelas. Eu sabia que era ele. Ele estava acostumado a ter acesso irrestrito a mim. Arrastei-me para a porta, mas não abri totalmente. Deixei só uma fresta com a carreira de segurança passada. Peguei um frasco de remédio qualquer que estava na mesa e segurei na mão, compondo a cena. Ele estava lá, sorrindo, esperando entrar. Oi? Ele disse, tentando empurrar a porta. Não. Minha voz saiu rouca, o que ajudou na mentira. Tô gripada, febre alta, vou dormir. Posso cuidar de você, ele ofereceu, aquele tom de bom moço que agora me dava náuseas. Não, é contagioso. Tchau. Fechei a porta na cara dele, antes que ele pudesse responder. Encostei as costas na madeira e escorreguei até o chão. Foi a primeira vez em 1 ano que eu disse não para ele. E, estranhamente, apesar da dor, senti uma minúscula faísca de poder. Os dias seguintes foram um teste de resistência física e mental. Quarta, quinta, sexta, ele mandou mensagens, memes, perguntas aleatórias. Eu respondia com monossílabos. Sim, não, ok, doente. Eu estava fazendo um desmame químico. Meu cérebro, adquirido a dopamina da atenção dele, gritava por contato. Eu queria gritar com ele, queria exigir explicações, queria chorar no colo dele. Mas a oficina de mundos dentro da minha cabeça dizia, não, silêncio é a melhor arma. No sábado, o tom dele mudou. A indiferença deu lugar à irritação e depois ao desespero manipulativo. Sinto sua falta, dizia a mensagem. Nunca ficamos tanto tempo sem nos falar, tô ficando louco. Eu li e reli aquilo. Tô ficando louco. Mentira, ele estava ficando incomodado. Ele estava perdendo o controle do brinquedo dele. Vamos jantar? Pelo menos isso, ele insistiu. Respirei fundo. Era a hora de jogar. Tô muito ocupada. Digitei. A resposta dele veio em segundos. Você não sente minha falta. Era uma isca. Ele queria que eu dissesse, claro que sinto, meu amor. Ele queria validação, mas eu não era mais aquela mulher. Meus dedos voaram pelo teclado, movidos por uma coragem que eu não sabia que eu tinha. Tô muito cansada, saí a noite toda ontem, estou exausta. Enviei. O status dele mudou para digitando. Imediatamente. Depois parou. Depois digitando de novo. Ele estava travado. A ideia de que eu, a devota Clara, tivesse na noite, talvez com outro, era inconcebível para o ego dele. Saiu com quem? Ele perguntou seco. Com um cara. Vou dormir agora. Tchau. Desliguei o celular. Joguei no sofá como se fosse uma granada. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Eu estava tremendo. Não de medo, mas de adrenalina. Fui pro banho. A água quente caía sobre meus ombros, lavando a tensão. Eu comecei a imaginar a cara dele, a confusão, a raiva. Ele sempre pensou que era o prêmio, o homem irresistível que me fazia um favor ao estar comigo. Agora, a dúvida estava plantada.
Quando saí do banho, havia dezenas de mensagens. Que cara, você não é assim? Isso é ridículo. Faz o que quiser, só não venha chorar depois. Sorri. Só não venha chorar depois. A arrogância dele era blindada. Ele achava que estava me punindo, mas estava apenas mostrando o quão patético era. Mas a verdadeira virada de chave, o momento que transformou minha tristeza em vingança estratégica, aconteceu no dia seguinte, quando encontrei Vanessa. Vanessa era a minha melhor amiga, minha âncora. Encontramo-nos no café de sempre. Eu estava com olheiras profundas, mas com uma determinação nova. Contei tudo a ela. A rejeição, as panquecas, as mensagens, a minha mentira sobre o outro cara. Vanessa ouviu em silêncio, mexendo o café com uma colherinha de metal, o barulho tlim, 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 marcando o ritmo da minha ansiedade. Quando terminei, ela suspirou pesado. Olhou para mim com uma expressão de pena misturada com raiva contida. Amiga, ela começou, hesitando. Tem uma coisa que eu nunca te contei. Eu achava que vocês iam terminar logo ou que ele ia amadurecer. Mas agora você precisa saber. Senti um frio na espinha. O quê? Lembra daquela festa, uns 3 meses depois que vocês começaram a ficar? A festa da engenharia? Assenti. Lembro que ele estava carinhoso naquela noite. Ele veio falar comigo quando você foi ao banheiro. Ele estava meio bêbado, mas não o suficiente para não saber o que estava fazendo. Ele me cantou, Clara. E não foi só uma cantada. Ele perguntou se você toparia um homenagem com vocês dois. O mundo parou novamente. O quê? Sussurrei. Eu mandei ele à merda, claro. Disse que você era minha irmã. Ele riu. Disse que era brincadeira, que eu era muito careta, que a vida era curta para rótulos e fidelidade. Depois disso, comecei a prestar atenção. Ele dá em cima de tudo que se move, Clara. Ele já pegou 2 meninas do nosso curso enquanto estava com você nos fins de semana. Ele dizia para elas a mesma coisa. Não tenho namorada, sou solteiro. A revelação caiu sobre mim como uma bigorna. Não era apenas que ele não queria compromisso. Era que ele me desrespeitava ativamente. Ele ria de mim pelas costas. Enquanto eu planejava viagens e fazia o café da manhã, ele tentava levar minha melhor amiga para a cama e colecionava outras mulheres. A tristeza evaporou. O que restou foi puro nojo e uma clareza cristalina. Ele é um sociopata, disse, sentindo a raiva endurecer os meus músculos. Ele é um narcisista, corrigiu Vanessa. E a única coisa que machuca um narcisista não é perder a garota. É perder para alguém que ele considera inferior ou proibido. E foi aí que o nome Carlos piscou na minha mente como um letreiro de neon. Carlos. O melhor amigo dele. Carlos era o oposto do meu ex. Enquanto o meu ex, vamos chamá-lo de Rodrigo, porque ele tem cara de Rodrigo, era barulhento, o centro das atenções, o pegador, Carlos era quieto, observador, um cara de sorrisos contidos e gentileza genuína. Lembrei de uma vez, meses atrás, num churrasco. Rodrigo estava bêbado, contando vantagens sobre alguma briga. Carlos estava na grelha. Ele me viu ali, meio deslocada, e me ofereceu um espetinho com um sorriso gentil. Você não o merece, sabe? Carlos tinha dito, tão baixo que achei que tinha imaginado. Você é muita areia para o caminhãozinho furado dele. Na época, achei que era uma brincadeira. Agora, parecia uma profecia. Peguei meu celular ali mesmo, na frente da Vanessa. O que você vai fazer? Perguntou ela, alarmada. Vou tomar um café, com o Carlos. Clara, isso vai dar uma guerra. Que dê, respondi, os olhos fixos na tela. Mandei a mensagem. Oi, Carlos. Sei que é estranho, mas preciso conversar. Você estava certo em muita coisa.
Tem um tempo essa semana? A resposta veio em 10 minutos. Para você, sempre tenho. Amanhã às 19 horas? O encontro com Carlos não foi um ato de vingança. Pelo menos, não começou assim. Eu precisava de respostas. Precisava saber se ele sabia das traições. Mas quando eu cheguei lá e vi Carlos me esperando numa mesa discreta, com um livro na mão e uma expressão preocupada, algo mudou. Conversamos por horas. Eu desabafei, contei sobre as panquecas, sobre a frase "não sou seu homem". Carlos ouviu sem interromper. Ele não tentou defender o amigo, ele não tentou minimizar minha dor. Eu sinto muito, Clara. Ele disse, e a sinceridade na voz dele me desarmou. Eu me afastei dele nos últimos meses justamente por isso. A forma como ele fala das mulheres, a forma como ele falava de você, me dava nojo. Ele se gaba de ter você na mão, diz que você é garantida. Eu não sou garantida. Murmurei, as lágrimas voltando, mas agora de raiva. Carlos estendeu a mão sobre a mesa e, hesitante, tocou a minha. A mão dele era quente, firme. Eu sei que não. Qualquer um com 2 neurônios veria a mulher incrível que você é. Ele é cego pelo próprio ego. Ficamos nos olhando, e naquele olhar, uma barreira se rompeu. Eu vi um homem que me admirava em segredo há muito tempo, mas que respeitava a regra idiota de não cobiçar a mulher do amigo. Mas Rodrigo tinha deixado claro. Eu não era a mulher dele. Eu era solteira, amiga com benefícios. Você quer jantar? Carlos perguntou. Jantar de verdade? Quero. Naquela noite, postei uma foto nos stories. Apenas 2 taças de vinho e a mão de um homem sobre a mesa. O relógio do Carlos era visível. Um relógio muito específico que Rodrigo conhecia bem, porque tinha inveja dele. A reação foi nuclear. 15 minutos depois, meu telefone começou a explodir. Rodrigo. O que significa isso? Você tá com o Carlos? Atende essa merda agora. Eu visualizei e não respondi. Carlos viu meu telefone vibrando na mesa. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele vai surtar, Carlos disse tranquilo, tomando um gole de vinho. Ele disse que não era meu namorado, disse que era solteiro. Estou apenas seguindo o exemplo dele. Carlos sorriu, um sorriso que dizia, estou pronto para isso. A noite terminou com um beijo. Não um beijo técnico ou apressado, mas um beijo de quem estava esperando por aquilo há muito tempo. Carlos me beijou na porta do meu prédio como se eu fosse de porcelana, com um respeito e uma paixão que jamais demonstrara em 1 ano de sexo casual. Mas o clímax dessa ópera aconteceu na manhã seguinte, domingo. Eu estava em casa, ainda de pijama, preparando o café, só para mim dessa vez, quando ouvi batidas furiosas na porta. Não era a campainha, eram murros. Abri. Rodrigo estava lá. Parecia um louco, cabelo despenteado, olhos vermelhos, veias do pescoço saltadas. Você é uma vagabunda, ele gritou antes mesmo de eu dizer oi. O corredor do prédio reverberou com o grito dele. Vizinhos devem ter colado o ouvido nas portas. Cruzei os braços, encostada no batente, sentindo uma calma gelada. Bom dia para você também, Rodrigo. Baixa o tom ou eu chamo a polícia. Você tá dando pro Carlos? Meu melhor amigo? Você tem ideia do quão baixo isso é? Baixo? É comer o café da manhã que a mulher que te ama preparou e dizer na cara dela que ela não passa de um passatempo. Baixo é tentar transar com a melhor amiga dela enquanto ela tá no banheiro. Ele travou. A cor fugiu do rosto dele. Você é a Vanessa? Sim, a Vanessa me contou. E adivinha? Ela tem nojo de você. Eu tenho nojo de você. Ele tentou recuperar a postura, aquele velho truque de virar o jogo. O Carlos só tá te usando pra me atingir. Ele sempre teve inveja de mim. Você é só uma peça no jogo dele. Assim que enjoar, vai te chutar. Não, Rodrigo.
A voz de Carlos surgiu atrás dele, calma e letal. Rodrigo girou nos calcanhares. Carlos estava saindo do elevador, trazendo uma sacola de padaria. Ele caminhou até nós, ignorando a postura agressiva do amigo. Parou ao meu lado e colocou a mão na minha cintura. Um gesto de posse? Não, de proteção. Eu não estou usando a Clara, Carlos disse, olhando fixamente nos olhos do Rodrigo. Eu estou valorizando que você foi burro demais para enxergar. Eu sempre quis estar com ela. A diferença é que eu tenho a decência de assumir. Rodrigo olhava de mim para ele, a boca abrindo e fechando. O mundo dele estava ruindo. O melhor amigo leal e a ficante garantida estavam juntos, unidos contra ele. Ele não era mais o rei, era o bobo da corte. Vocês se merecem. Rodrigo cuspiu no chão. Lágrimas de raiva e humilhação brotando nos olhos. 2 traidores. Traição pressupõe um compromisso, Rodrigo. Eu disse, dando o golpe final. E como você fez questão de lembrar no seu aniversário, você não é meu namorado, você é solteiro. Aproveite sua liberdade. Ele ficou ali por mais 1 segundo, tremendo de ódio, impotente diante da nossa frente unida. Então, virou as costas e saiu marchando para o elevador, batendo o pé como uma criança mimada. Quando as portas do elevador se fecharam, levando com elas a toxicidade de um ano inteiro, eu olhei para o Carlos. Você trouxe sonhos? Perguntei apontando para a sacola. De creme e de doce de leite. Ele sorriu. Entramos e fechamos a porta. Os meses que se seguiram foram ironicamente os mais tranquilos da minha vida. Rodrigo tentou fazer campanha difamatória contra nós, mas a verdade tem um jeito engraçado de aparecer. As pessoas sabiam quem ele era. A reputação dele de mulherengo e arrogante jogou contra ele. Ele acabou se isolando, perdido na própria amargura, vendo de longe a ex-ficante e o ex-melhor amigo construírem algo real. Carlos e eu não somos perfeitos. Temos nossas brigas, nossos dias ruins, mas ele nunca, jamais me deixou dormir com dúvida sobre o que somos. Ele me apresenta como namorada, ele planeja o futuro comigo e sim, ele adora minhas panquecas. A vingança não foi ficar com o amigo dele. Isso foi só o detalhe poético. A verdadeira vingança foi eu perceber que não precisava aceitar migalhas de afeto de um homem que não sabia o que era estar saciado. Eu aprendi que quando alguém diz que não quer você, você deve acreditar na primeira vez, virar as costas e ir para onde você é celebrada, não apenas tolerada. E quanto ao Rodrigo? Ouvi dizer que no último aniversário dele, ele passou sozinho. Ninguém fez panquecas. E sinceramente, espero que ele tenha aprendido a cozinhar, porque a fome de atenção que ele tem, ninguém mais vai saciar.